Olá, boa noite, a paz do Senhor para você que está em casa nos assistindo nesse momento. Eu gostaria, com muita alegria, de poder participar e compartilhar com você um texto que está na Palavra de Deus, para nós termos aí uma breve meditação. Evangelho segundo escreveu João no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1 que diz assim, Evangelho de João, capítulo 5. Depois disto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas, impotentes, fracos, mancos, impedidos, esperando a movimentação das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, mas que durante esses dias que nós estamos passando, ele traz uma reflexão, ele traz uma mensagem de uma importância muito grande para as nossas vidas, para o nosso contexto. Aqui nós encontramos, no capítulo 5 do Evangelho de João, na verdade, uma situação totalmente antagônica, paradoxa. Nós encontramos uma Jerusalém em festa, uma Jerusalém que estava alegre, uma Jerusalém que estava sendo visitada por milhares ou milhões de pessoas, estavam afluindo às ruas de Jerusalém. Pessoas estavam celebrando, se alegrando, havia com muita certeza sorrisos, havia com muita certeza aplausos, abraços, cumprimentos. E, por outro lado, nós encontramos no relato bíblico também uma não tão grande multidão, mas uma pequena multidão num lugar chamado Tanque de Betesda, ou Tanque de Misericórdia. Esse tanque ele ficava anexo ao Templo de Jerusalém, ou seja, bem anexo, ou bem atrás ou próximo de onde era o centro da festa que estava acontecendo naquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus estava então em Jerusalém. E eu fico imaginando então esse contexto em relação a Jesus indo para a festa ou indo para o tanque de Betesda. Eu fico imaginando Jesus querendo estar junto com seus amigos, festejando. Isso tudo é muito bom e nós gostamos disso. Como gostamos disso? Inclusive estamos sentindo falta disso nesses dias. Eu fico imaginando Jesus estar próximo das pessoas que ama, mas também o desejo do coração de Jesus em estar no tanque de Betesda. Por que eu disse que seriam ou eram situações antagônicas, situações totalmente opostas? Numa mesma cidade, pessoas estarem festejando, pessoas estarem se alegrando, mas por outro lado também pessoas estarem tristes, cabisbaixas, sem esperança, pessoas já durante anos, séculos, como nós acabamos de ler aqui desse homem que era paralítico, já havia 38 anos, estava nas escadarias desse tanque chamado Betesda, aguardando um momento em que o anjo descesse, segundo a tradição, era um anjo que descia, agitava as águas, ele teria talvez a oportunidade então de se lançar às águas e ser curado. Algumas coisas que me constrangem nesse texto são pelo menos duas. Uma, Jerusalém em festa, aquela cidade em festa, o templo estava em festa, só que atrás desse templo, ou do lado desse templo, haviam pessoas necessitadas, pessoas que estavam necessitadas de um milagre, de uma cura, ou quem sabe mesmo até de um próprio abraço. A segunda coisa que me constrange muito é o nome desse local chamado Casa de Misericórdia.
Isso muitas vezes cria um constrangimento ou até uma certa confusão na nossa percepção em relação à casa de misericórdia. Como pode um homem, há 38 anos, esperando um milagre na casa de misericórdia, e esse milagre não acontece? Aí onde nós entramos dentro desse contexto em que Jesus, então, ele começa a travar um diálogo com esse homem paralítico. A Bíblia não dá nome, não relata a família desse homem, ela só dá alguns detalhes em relação ao tempo que ele estava já enfermo, há 38 anos. E com toda certeza, boa parte da sua vida, esse homem estava ali no tanque de Betesda, aguardando o mover das águas. Só que esse mover das águas, ele não acontecia. Aí Jesus então chega próximo desse cidadão, dessa pessoa, e faz uma pergunta para ele. De certa forma, essa pergunta nós podemos, num primeiro momento, imaginar que seria uma pergunta irônica da parte de Jesus, dizendo: queres ficar curado? Ora, Jesus, é lógico que o homem queria ficar curado. É aquela mesma pergunta irônica que Jesus faz para aquele homem cego. Queres tu voltar a ver? É lógico que o cego queria voltar a ver. Mas o intuito de Jesus não era ironizar a situação, não era ironizar a situação do homem que estava paralítico e precisando ardentemente de milagre. O intuito de Jesus era chamar a atenção daquele homem para si. Por quê? Porque quando Jesus termina de falar ou de fazer essa pergunta, queres ser curado? Aquele homem, ele diz e informa para Jesus de uma forma muito interessante aonde estava firmada a sua esperança. Ele diz assim: olha, Senhor, eu não tenho um homem que me pegue no colo e me coloque dentro da água. Então aquele homem não estava simplesmente esperando o agitar das águas, aquele homem estava esperando um outro ser humano bom, com todas as suas aptidões físicas em perfeito estado, pegar ele no colo e colocar ele dentro da água. Isso, pelo contexto da época e pelo contexto da vida daquele homem, era humanamente impossível, porque todos que estavam ali, com exceção de Cristo, eu imagino, estavam debilitados, porque a Bíblia diz que ali havia uma multidão de incapacitados, impotentes. Mas a nossa palavra, a Bíblia diz aqui nesse texto, que o Senhor faz essa pergunta com o intuito de chamar a atenção daquele homem para o próprio Cristo, para aquele que poderia resolver a situação. Aquele homem estava dentro da casa de misericórdia, mas nós entendemos então que a misericórdia não havia para ele. Jesus queria que aquele homem olhasse para ele, conhecendo então a verdadeira misericórdia. Jesus estava dizendo nas entrelinhas para aquele homem: olha, você está aqui há 38 anos, há tanto tempo, esperando alguma coisa sobrenatural, mas o seu tempo nessa noite chegou. A verdadeira misericórdia está se apresentando a você aqui neste dia. Você quer ficar curado? E aí não precisou de algum ato místico, de algum ato religioso, muito pelo contrário, Jesus falou simplesmente uma frase dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não sei qual a situação em que você está passando nesse dia, o que tem afligido a sua alma. Quem sabe você tem aguardado, esperado misericórdia e você não tem alcançado isso. Quem sabe você está no meio de pessoas que vivem festejando, pessoas que vivem sorrindo, mas o seu coração está triste, o seu coração está depressivo. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para você. Ele quer que você coloque toda a sua atenção nele, porque Ele é a verdadeira misericórdia. Eu gostaria de orar por você, baseado nesta reflexão, entendendo que nós precisamos levar a nossa atenção a Deus, levar os nossos olhos a Deus, não esperar mais no ser humano, não esperar mais nas coisas que são passageiras, mas esperar única e inteiramente na pessoa de Cristo. Eu quero orar por você nessa hora. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus nós oramos, Senhor. Nós te glorificamos pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero te glorificar pela vida desta pessoa que está aí assistindo neste momento, que foi tocado pela Tua Palavra, a Tua Palavra que tem poder, a Tua Palavra que restaura, a Tua Palavra, Senhor, que traz vida.
Eu oro em nome de Jesus para que as pessoas possam, com fé, Senhor, alcançar nesta noite a bênção tão desejada, o pedido, Senhor, que, quem sabe, há muito tempo eles vêm clamando, vêm pedindo, Pai, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Porque, como diz a Tua palavra, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, sonda a nossa vida neste momento. Estende as Tuas mãos sobre cada um dos que estão assistindo agora, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos ter, Senhor, sim, toda a nossa atenção voltada para Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Cobre-nos, Senhor, com Tua mão, Jesus. Aleluia, Jesus. Receba, Senhor. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vim me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Aleluia. Ó, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Nós devemos depositar toda a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Pode vir a tempestade, pode vir as enfermidades, mas nós descansaremos no nosso Deus, no nosso Senhor, porque nós sabemos que só Tu é nossa esperança, só Tu, Jesus, estás conosco, porque Tu prometeste que estaria conosco todos os dias. Aleluia, obrigado, Jesus. Minha alma está, olha só, segura em Ti. Ó, sabes bem que em Cristo firme estou. Então cantemos. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,
todas as nações. Eu te amo, Jesus.